Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, vamos discutir o capítulo 2 de Harry Potter e a Câmara Secreta, o aviso de Dobby. Ai, que agonia, tu falou Câmara Secreta. Não é Pedra Filosofal. Não, já é Câmara Secreta. Quando você menos vê, mano, já é Relíquias da Morte. Você vai estar assim, não, é Pedra Filosofal. O que eu vou fazer da minha vida? Então vamos à lista de personagens apresentados no capítulo. Temos aqui o Dobby e a Mafalda Hopkirk, que deve ser assim que fala. Não temos feitiços e objetos novos e nem locações novas apresentadas nesse capítulo. A Mafalda Hopkirk, ela não realmente aparece nesse capítulo, ela só assina a carta, né, do Ministério da Magia. Você consegue pensar em alguma outra vez que ela aparece, mana? Não. Eu sabia que você não ia lembrar. Of course que não. Ela também é a pessoa que assina, porque assim, ela assina a carta e ela fala, tipo assim, diretor, como é que é? Deixa eu olhar aqui. Do escritório de uso impróprio da magia, né? E aí é ela que assina a carta dele também em Ordem da Fênix. Mas mais importante que isso ainda, em Relíquias da Morte, quando eles invadem o Ministério, é ela que a Hermione toma a poção polissuco e transforma nela. É a Mafalda Hopkirk. Fica aí só o easter egg, por assim dizer. Mas faz sentido, porque quando ela entra no Ministério, a Hermione, ela vai junto com... Acaba que eles entram no Ministério juntos e chega lá eles têm que se dividir, né? E a Hermione vai com a Umbridge pra, tipo, uma audiência, né? E a audiência é de uma bruxa nascida trouxa. E a Umbridge tá lá pra tipo, interrogar ela como que ela roubou a magia, né? Então faz sentido ter ali uma funcionária do escritório de uso impróprio da magia, né? A criatura em cima da cama de Harry se apresenta como Dobby, um elfo doméstico. O elfo do México. Do México? Do México? Mano, é o post do nosso Instagram com maior alcance. É o elfo até hoje, o vídeo do Elfo do México. Vão lá olhar, gente. É aquela professora gringa. Muito fofinha. Muito fofinha, né? Quando Harry o convida a se sentar, o elfo se debulha em lágrimas e Harry tenta acalmá-lo. Dobby conta como é tratado pela família a qual serve e que nunca foi convidado a se sentar por um bruxo antes. Ai, Dobbyzinho. Dobby. O Dobby é aquele tipo de personagem que você aprende a gostar, né? É. No começo você fala assim, que ódio! Menino, nossa, que você... Exatamente. E depois você fica tipo, Dobby. Aí depois você fica tipo, Dobby! Mas o Dobby no começo eu fiquei bem irritada com ele mesmo. Apesar que, tipo, igual eu falei no episódio passado, né? Eu conheci o Dobby já quando ele morreu, porque ele morre, né? Em Relíquias da Morte, parte 1. E aí, quando eu li o Câmara Secreta, eu fiquei, tipo assim, pensando, nossa, ainda bem que morreu, bicho chato. Mas depois você vai lendo, principalmente em Cálice de Fogo, né? Ele aparece muito, e você vai, tipo, criando, né, uma afeição por ele mesmo. Então, acho que a decisão da autora de matar o Dobby pra impactar as pessoas e pra mostrar, tipo, como que a guerra é uma coisa cruel, foi muito sábia nesse sentido. Ela construiu o personagem de uma forma a cativar a maioria das pessoas. Eu sei que tem gente que não gosta do Dobby, mas foi construído de forma a cativar a maioria das pessoas e deu muito certo. Eu acho que os melhores personagens são assim, né? Eles começam... Ou, tipo assim, ou começa você odiando eles, ou como quem não quer nada, e eles acabam, tipo, ganhando o seu coração. E pra mim o Dobby é isso. Quando o Harry começa a falar, né, que eu nem sou tudo isso, o Rony, a Hermione, né, e começa a lembrar dos amigos. E o fato de doer quando ele fala o nome dos amigos eu marquei. é muito forte, cara. Dói em mim. Eu marquei. Eu senti a dor. Essa é a Hermione. Mas ele parou rapidamente, porque pensar na Hermione doía. Aí depois, o meu amigo Ron, e aí ele parou de novo. Pensar no Rony também doía. E eu, meu Deus do céu, tá doendo agora, Harry. Doeu, gente. Nossa, muito triste, cara. Agora, antes disso... Como ele tava sozinho. Eu sei. Só que tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, porque passa batido por muita gente. Episódio passado, o que eu falei, mano? Que esse livro aqui é a Bíblia dos Shippers de Drarry. Que são as pessoas que shippam Draco com Harry. Caso vocês não saibam, esse é o ship não canon mais famoso do fandom de Harry Potter. Que é o ship que, tipo, não é verdade, entre aspas.
que as pessoas mais shippam. Draco e Harry. Caso vocês não saibam, agora vocês estão sabendo. É mais famoso que Harry e Hermione? Mais famoso que Harry e Hermione. Se você colocar tanto Não no... que eu gosto também de Harry e Hermione, mas eu já ouvi Se muito. você colocar tanto no fanfiction quanto tanto no Archive of Our Own, que são os maiores sites de fanfic, você mais vai achar fanfic é de Draco e Harry. E, bom, vamos destrinchar uma frase do Dobby aqui. O Dobby já ouviu falar de sua grandeza, senhor, mas da sua bondade, o Dobby nunca ouviu. Gente, o Dobby, ele é da família Malfoy. E assim, se ele ouviu falar da grandeza do Harry, é porque tinha alguém falando sobre a grandeza do Harry na casa dos Malfoy. E assim, eu não consigo tirar da minha cabeça que tava o Malfoy falando, tipo, que o Harry, ele faz isso, ele faz aquilo. E sabe de quem que eu não gosto, pai? Do Harry. Sabe que a pessoa mais chata de Hogwarts, pai? É o Harry. Gente, desculpa. Se o Dobby ouviu sobre a grandeza de Harry, foi na casa dos Malfoy. E foi o Draco que falou. Vocês vão me desculpar, eu não shippo o Drarry, mas tá aqui no livro. Ai, que besta. Shippers de Drarry, corram aqui, por favor. Podia ser o Lúcio. O Lúcio nunca nem viu o Harry. Sei lá. Foi o Draco. Não adianta, gente. Mas enfim, esses primeiros capítulos do livro são sempre os piores pra mim, cara. O sofrimento que o Harry passa ali naquela casa, sendo maltratado e sendo agredido, porque ele é agredido. O Dobby também, né? Acho que é por isso que rola a identificação ali, né? É. Não, tipo, sem zoar mesmo. No capítulo passado foi praticamente o elfo doméstico, o Harry, né? Na casa. Dobby conta que veio a Harry com um aviso. Ele não deve voltar a Hogwarts para sua própria proteção. Harry tenta convencer o elfo de que o mundo bruxo é para onde ele deve ir, mas Dobby continua irredutível. Coisas horríveis foram planejadas e Harry está em perigo. Mistérios, né? Já logo no segundo capítulo aqui já joga... já começa o enredo a desenrolar mesmo, né? Aqui tem de novo aquela questão do pertencimento que o Harry fala, né? Eu não pertenço aqui, eu pertenço ao seu mundo, eu pertenço a Hogwarts. E aí é aquela questão, ele tem essa crença muito forte de que ele pertence a Hogwarts, de que eu pertenço aqui. E aí quando ele chega lá em Hogwarts, de repente ele começa a questionar se ele realmente é quem ele acha que é, se ele realmente pertence à casa que ele acha que pertence. Então, de novo aqui, é uma construção muito lenta, mas muito bem feita desse questionamento do Harry de pertencimento e de identidade mesmo, de quem eu sou, né, pra onde eu vou, enfim. De onde eu vim também, né? Porque a questão do herdeiro de Sonserina, né? Sim. Mas chegaremos lá. De novo aqui, né? Vem cá, shippers de Drarry. Oi, mano. O Dobby falando, o Harry Potter tem que ficar onde ele está seguro. Ele é bom demais pra se perder. Ele fala too great e too good. Né? Como que eu falo great nesse caso aqui em português? Grande mesmo. Grande, tipo, no sentido de grandeza. Grandioso. Né? Ele é grandioso demais, bom demais para se perder. Tá bom, Dobby. Alguém te falou isso, né? Quem? Porque o Dobby não conhece o Harry. Conhece o Harry de ouvir, né? E eu sei. Ai, eu tô até ouvindo já os comentários das pessoas no Instagram assim, Jéssica, mas é porque saiu nos jornais na época que o Harry derrotou o Voldemort. É por isso e tal. Deixa eu... Justamente, o Dobby lá sabe ler. E deixa eu dar alegria pros shippers de Drarry, gente. Eles precisam de alguma coisa. Deixa eu dar essa esperança pras pessoas. De novo, nem shippo, nem tenho paciência pra ler esse tipo de fanfic, não. Porque eu tenho muita preguiça do Draco. Eu não gosto do Draco. Eu shippo... Vai ter hate nesse episódio. Mas, mano, porque assim, né? Prevejo hate. Enfim, eu morro de preguiça do Draco. Não gosto de jeito nenhum. E eu shippo o Harry com todo mundo menos o Draco. Por isso, porque eu tenho preguiça dele. Mas assim, gente, quer shippar Drarry? Tô te dando aqui material pra você, tipo, colocar ali na sua pastinha. Alimentar o seu monstrinho Drarry interior. Tem um parágrafo aqui em específico que me chamou a atenção. Porque eu li uma vez, agora eu não tô lembrando onde. Eu tentei procurar, tipo, antes da gente gravar o podcast aqui pra eu falar com certeza. Mas eu não achei. E se eu for realmente fazer o que eu vou falar que eu vou tentar fazer aqui, eu vou tentar achar, né, bonitinho pra mostrar pra vocês. Mas eu vi uma vez uma teoria de que, na verdade, o Dobby só foi falar pro Harry o que ia acontecer. Porque, de novo, né, a gente já sabe que tudo que tá acontecendo aqui foi porque os Malfoy conversaram, né, perto do Dobby. O Dobby escutou e ele falou assim, não, eu tenho que, né, impedir o Harry, porque o Harry é muito maravilhoso e muito lindo, como o Draco já falou pra mim.
E aí ele foi ele foi lá no Harry tentar impedir o Harry de voltar pra Hogwarts. E aí esse parágrafo em específico fala assim, ó, tem um plano, senhor Harry Potter, né? Um plano para fazer as coisas mais horríveis acontecerem em Hogwarts esse ano. E ele fala assim, o Dobby já sabe há meses, e o senhor Harry Potter não deve se colocar em perigo porque você é muito importante. E aí eu vi essa teoria, por assim dizer, de que na verdade não foi um acidente. Porque geralmente todo mundo trata isso como um acidente. Ah, o Lúcio estava conversando, e porque as pessoas, os bruxos, principalmente os puro-sangue, tendem a esquecer que os elfos existem mesmo e tratar eles como seres inferiores, ele conversou perto do Dobby sobre isso. Ele não achou que o Dobby teria, né, coragem suficiente ou que ele desobedeceria os Malfoy. E ele conversou perto do Dobby. A gente vê, tipo, na história de Harry Potter, muitas vezes onde os elfos foram subestimados e que, na verdade, por exemplo, a última Horcrux, não, desculpa, o medalhão, né, ele só foi roubado por causa do monstro, né? Mas, enfim, o consenso geral é de que é isso. O Lúcio conversou sobre o diário perto de alguém e o Dobby estava lá, porque o Dobby é o elfo doméstico da casa dos Malfoy. E ele ouviu e ele tentou salvar o Harry. Só que eu li essa teoria de que, e afivele o seu cinto, beleza? De que foi a Narcisa Malfoy que falou pro Dobby, eu adoro a Andressa, a melhor plateia que tem, a cara dela é ótima. A Narcisa Malfoy falou pro Dobby o que ia acontecer. E ela ordenou que o Dobby fosse até o Harry para que o Harry não voltasse para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Acompanhe o meu pensamento. Não é meu, tá, gente? De novo, é uma teoria que eu vi. Eu não lembro agora se foi no Tumblr, se foi algum podcast que eu vi. Mas é uma teoria que existe, tipo, e ela é largamente, assim, espalhada. A gente vê em Cálice de Fogo, a Narcisa não, desculpa, o Draco, ele fala alguma coisa assim, eu queria ir pra Durmstrang, porque lá eles ensinam as artes das trevas, em vez de ensinar defesa contra as artes das trevas. Mas a minha mãe não quis que eu fosse porque é muito longe. Porque ela queria que eu ficasse perto dela, desculpa. Ela queria que eu ficasse perto dela. E a gente vê depois no final, por exemplo, de tudo, que o que salvou o Harry foi a Narcisa ser obcecada com o próprio filho. Sim. Que ela queria o Draco vivo de todo jeito. Ela mentiu pro Lorde das Trevas, rodeada de comensais da morte, de que o Harry estava morto. Mãe, né? E a gente sabe que o plano do Lúcio era de que os nascidos trouxas fossem mortos e tal. E que quando esse plano ele começa a desenrolar ali, o que acontece é que a escola ameaça de fechar. E chega até um ponto que eles falam, tipo assim, quando a Gina é levada pra Câmara Secreta, estamos pulando aqui muito, mas só pra vocês entenderem o raciocínio. Quando a Gina é levada pra Câmara Secreta, a notícia é, tipo, a Gina foi levada, a gente vai ter que informar os pais dela e a escola vai estar fechada a partir de amanhã, todo mundo volta pra casa. A Narcisa, sabendo que a escola de Hogwarts ia fechar e que por isso o Draco teria que ser mandado pra Durmstrang, chamou o Dobby no canto. Vem aqui, Dobby. Não. Você vai lá, você vai impedir esse Harry Potter, esse moleque aí, de voltar pra Hogwarts. Porque se ele voltar pra Hogwarts, tudo isso vai acontecer e eu vou perder meu filho. Perder assim, né? Ele vai pra Durmstrang. A gente pode entrar numa discussão aqui de que diferença que faz se é mais longe ou se é mais perto. Quando você é um bruxo, você pode aparatar. Mas enfim, em Cálice de Fogo a gente tem essa confirmação de que ela não queria que ele fosse pra Durmstrang porque era muito longe. Sim. E aí eu vou ter que mandar ele pra uma outra escola bruxa que é mais longe. E eu não quero isso. Então você vai lá, Dobby. Eu, como sua dona, né? Porque é assim que os bruxos tratam os elfos. Eu estou te ordenando que você vá. Eu estou te ordenando que você não fale a qual família que você pertence. E eu estou te ordenando que você não fale que fui eu que te mandei. Mas você vai lá e você faça o que for preciso pra impedir que Harry Potter vá para Hogwarts. Bum! Chocada. Exploda a sua cabeça. Exploda a sua cabeça, ouvinte. Eu li isso, eu fiquei tipo... Meu Deus, Já faz pensasse, tanto mana, como sentido. diz? Faz tanto sentido que eu fiquei assim, meu Deus, que teoria. Que teoria, meus amigos. E aí eu queria trazer essa teoria pra vocês aqui com duas intenções. A primeira, de explodir a cabeça de vocês, que nem eu acabei de explodir a cabeça da Andresa aqui. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês está explodida aí agora ouvindo esse podcast. E a segunda pra, tipo assim, eu vou fazer esse compromisso aqui agora, Andresa. A gente já conversou sobre isso e eu acho que não vai sair enquanto eu não fizer o compromisso. A fanfic. A fanfic. Estou revelando aqui neste episódio. Temporada passada, eu, numa brincadeira, conversando com a Andresa, eu falei assim pra Andresa, nossa, e se o Harry tivesse morrido no jogo de quadribol quando ele caiu da vassoura que a McGonagall deu e a McGonagall tivesse sido presa?
E aí eu e a Andresa, em segredo, eu chamei ela no canto e falei, Andresa, eu vou escrever essa fanfic, porque assim, eu joguei o verde, né? Ninguém falou que ia escrever a fanfic e falei, poxa, agora eu vou ter que escrever, porque... Inclusive, algumas pessoas já pediram que fosse escrita. Pois é, mas ninguém escreveu, né? Então eu tive que começar a escrever ela. E aí eu chamei a Andresa no canto, expliquei pra ela como que eu ia fazer, ela tá me ajudando e tal, mas a gente só ia revelar pra vocês que essa fanfic estava feita quando ela já estivesse de fato feita. Só que assim, eu tô enrolando, sabe? Tá escrito um pedaço, falta o outro, não sei o quê. E eu acho que se eu fizer esse compromisso aqui com vocês, eu vou me sentir pressionada e vocês vão ter, né, também o poder de me pressionar pra que eu escreva essa fanfic de verdade. De que o Harry morre, né? No caso, na minha fanfic aqui, né? Ele morre em Pedra Filosofal por causa da vassoura amaldiçoada. E que a McGonagall vai pra Azkaban. Por causa disso, porque ela que deu a vassoura pro Harry. E aí eu fiz esse compromisso e tô fazendo um compromisso aqui agora. E a questão de eu compartilhar essa teoria com vocês aqui, quero saber, vocês gostariam que eu escrevesse essa fanfic? De como que foi a Narcisa, né? Falar pro Dobby que, tipo, olha, como que ela ouviu o Lúcio falando e ela chamou o Dobby no canto? Digam aí o que vocês acham. Sim! Digam aí o que vocês acham. A da McGonagall presa em Azkaban já tá sendo escrita, né? E ela vai ser terminada, porque agora eu estou fazendo esse compromisso diante de todo o Brasil e do mundo. E se vocês quiserem, quando eu terminar essa fanfic da temporada passada, eu faço essa. E a gente pode até criar um projeto, tipo, toda temporada ter pelo menos uma fanfic. E boa. Essa da Narcisa, no caso aqui, seria uma one shot, que é tipo fanfic de um capítulo só, até porque não tem muita coisa pra desenrolar, é só mais tipo a Narcisa chamando o Dobby, né? E falando pra ele. Mas a outra fanfic lá da temporada passada, ela é mais longa. Andrés e eu já desenvolvemos alguma coisa aqui, tá ali algo entre, tipo, alguns capítulos. E vamos ver como é que vai ser a dinâmica de postagem desses capítulos e tal, mas que ela está sendo feita, ela está sendo feita, que ela vai sair. E me digam o que vocês acham dessa ideia da fanfic da Narcisa chamando o Dobby no canto e de ordenando que o Dobby impeça que Harry vá para Hogwarts. Ai, amei. Adoro quando a pessoa ama, e aí ela faz alguma coisa boa, assim, tipo, tu fica... Mas é justamente, eu acho que o bom dessa teoria é que é justamente isso. Não é uma coisa boa que ela tá fazendo. Ela está fazendo por motivos completamente egoístas. Ela não tá fazendo isso porque, ai, tadinho do Harry, ele vai morrer. É tipo, não, dane-se. Meu filho vai pra longe e eu quero ele perto de mim. Ele é meu único filho. Sabe? Eu acho que, pra mim, o mais fantástico dessa fanfic é isso. E é o que mais me compele a, tipo, escrever uma fanfic sobre, sabe? De tentar ver as coisas do ponto de vista da Narcisa. A Narcisa não mentiu pro Voldemort que o Harry tava morto porque, ele vai salvar o mundo bruxo. Não, é porque meu filho tá no castelo, a gente tem que voltar pra lá. Então, assim, né? Você gostou da teoria mesmo? Aquelas, né? Gostei. Muito boa, né? Nunca tinha pensado nisso. Depois eu vou ler de novo, só pensando se ele foi mandado. E aí eu vou pensando nas ações dele, imaginando que ele foi mandado. Olha o esforço que ele colocou, tipo, é um esforço muito grande. Eu acho que foi, tipo, algo ordenado mesmo, que ele tem no contratinho de elfo dele lá, que ele tem que obedecer, sabe? Porque, querendo ou não, ele tá desobedecendo o... Mas ele tá obedecendo a Narcisa, que também é a senhora dele, então... O ato de Dobby se bater por estar ali contando para Harry o que vai acontecer em Hogwarts chama a atenção de tio Walter, e ele vai ao quarto ralhar com o Harry. O tratamento que recebe não parece convencer Dobby de que o menino tem que ir para Hogwarts, e o elfo confessa que tem escondido as cartas de Harry para que ele pense que não tem amigos. Ai, Dobby. Ai, esse Dobby. Ai, esse Dobby. Tão fofo, mas tão sem noção. Tem um negócio que eu não gosto é de gente inconveniente. Aí o Dobby tá ali cheio de inconveniência, achando que ele tá fazendo o melhor. Os gatilhos serão atacados, quer você queira, quer não. Mas ele está acabando com a pouca emocional que Harry ainda tinha. Coitada dessa criança, né? Nessa parte aqui tem uma outra fala do Dobby que me chamou muita atenção, assim. A gente já tinha falado, na verdade, eu já tinha cantado essa bola, né, da questão do poder ser sempre relacionado com, tipo assim, algo das trevas é algo relacionado como sendo poderoso. Sim. E no primeiro livro, a gente vê, no primeiro capítulo, a Minerva falando pro Dumbledore algo no sentido de que, você só não é tão poderoso quanto o Voldemort porque você é muito nobre. Que você não ousa, né, fazer o tipo de magia que o Voldemort fez. Então, parece que é de conhecimento geral da população bruxa
E eu falo população bruxa dos bruxos mesmo, porque aqui no caso eu vou falar do Dobby, que não é bruxo. Mas da população bruxa humana, de que o Voldemort, ele mesmo fala isso, né? Que ele foi mais longe na busca da imortalidade do que qualquer outro bruxo já ousou ir. E o Dobby fala aqui, né? Eles estão falando do Dumbledore, o Harry tá falando do Dumbledore. E aí o Dobby fala assim, eu já ouvi do Dumbledore, eu já ouvi falar que os poderes do Dumbledore, tipo, batem de frente com os do Voldemort, que ele é tão, tipo, poderoso quanto o Voldemort, mas que tem poderes que o Dumbledore, ele fala, né? Mas tem poderes que o Dumbledore não... Poderes que nenhum bruxo decente... E aí ele começa, tipo, a se bater, porque ele tá, tipo, falando mal, né? Ele tá falando bem do Dumbledore, mas ele quase começou a falar mal da família dele. E aí eu queria perguntar, porque assim, o Dobby sabe que a questão é o diário, né? O diário vai ser usado para abrir a Câmara Secreta e o plano horrível é esse. O Dobby sabia que o diário era uma Horcrux? Porque ele fala, né? Poderes que nenhum bruxo decente. E a gente sabe que para criar uma Horcrux você precisa matar alguém, né? E matar para benefício próprio, sem nenhum motivo específico. Então, será que o Dobby ouviu em alguma discussão que o... Porque assim, de novo, né? Provavelmente. A Jessiquinha, presidente do fã-clube Snape, vai falar. Atenção! A presidente Silêncio do do reino. Silêncio do reino. A rainha do Snape vai falar. Porque eu escrevo muita fanfic, porque eu leio muita fanfic, tem coisas que nós, leitores e escritores de fanfic, discutimos muito. Tipo, até quando os próprios Comensais da Morte sabiam das Horcruxes, por exemplo. Que em momento nenhum fica claro que algum deles sabia que as Horcruxes existiam de fato. Nem a Bellatrix sabia. Ela sabia, por exemplo, assim, que a taça da Lufa-Lufa estava no cofre dela e que provavelmente o Voldemort falou para ela guardar aquilo muito bem. Mas nunca é escrito, pelo menos não nos 7 livros de Harry Potter, de novo, eu não li A Criança Amaldiçoada ainda, não fica claro nos livros de Harry Potter se eles sabiam de fato da importância desses objetos. Então dá a entender que, por exemplo, o Voldemort deu a taça da Lufa-Lufa pra Bellatrix guardar, que ele deu o diário pro Lúcio guardar, mas ele não fica claro se ele de fato falou pro Lúcio assim, Lúcio, isso aqui é um pedaço da minha alma, cuide. Porque o Voldemort nunca confiou em ninguém. E nunca fica claro, porque nunca o Lúcio fala, tipo assim, você destruiu a Horcrux, né? Tipo, até o Harry tenta, entre aspas, devolver o diário pro Lúcio no final do livro, e o Lúcio só joga fora porque tá com a meia fedida dentro. Mas se ele de fato discutiu alguma coisa no sentido de, tipo assim, não, esse diário aqui é uma peça de magia negra muito importante e tem um pedaço da alma do Voldemort nela e tal, e a gente vai colocar ele no meio das coisas de uma das crianças Weasley e já mato dois coelhos com uma cajadada só, né? Já demito o Arthur Weasley e abro a Câmara Secreta para limpar Hogwarts dos sangues ruins. Eu acho que se ele soubesse, ele não tinha deixado assim. Eu também acho que não. Mas pro Dobby falar isso, falar assim, são poderes que nenhum bruxo decente, tipo, coisas que nenhum bruxo decente faria, ou poderes que nenhum bruxo decente teria. Eu fico pensando que tipo de discussão que foi feita, sabe? Tipo, na casa dos Malfoy em relação ao diário, sabe? Que era um pedaço de... que era um objeto das trevas muito poderoso, eu imagino que pelo menos isso, sabe? Sim, sim. Já fica aí também questionamentos pra escrita da fanfic, né? Pensar como que rolou essa discussão e tal. E, enfim. Mas fica aí que o próprio Dobby sabia que eram poderes que nenhum bruxo decente teria. Então o Dobby escondeu as cartas do Harry, né? Olha o esforço que esse bichinho colocou em impedir que o Harry voltasse para Hogwarts. Ele parou as corujas que estavam chegando na Rua dos Alfeneiros e escondeu as cartas. E aí o que ele fala é, o Harry Potter não deve ficar nervoso com o Dobby. Dobby fez para o melhor. E essa questão de fazer para o melhor também eu acho que é uma questão de todo a saga Harry Potter, mas nesse livro também bem forte, assim como a questão do pertencimento. E o negócio de Dobby fazer para o melhor, a gente tá sendo apresentado pro Dobby aqui como um personagem, tipo, que tem os únicos motivos dele aqui, né, que ele apresenta são de proteção. Eu preciso proteger o Harry, você vai estar em perigo mortal se você for para Hogwarts. Então, a gente tem essa tendência genuína a acreditar que de fato ele tá falando a verdade. Que ele realmente quer proteger o Harry, enfim, blá blá blá.
Mas aí entra uma questão que vamos discutir mais à frente, que é a questão do consentimento. O Dumbledore, principalmente, por exemplo, ele sempre faz coisas de, eu estou fazendo para o melhor do Harry. Tipo, eu escolho falar isso e não falar aquilo porque é para o melhor do Harry. E, eu vou fazer o Harry ir para a direita em vez de ir para a esquerda porque é melhor para o Harry. Vou fazer o Harry aprender isso e não aquilo porque é melhor para o Harry. E até quando essa influência de fazer para o bem, entre aspas, né, ou para o bem maior, que é o que sempre as pessoas falam do Dumbledore, sem o consentimento do outro, isso é ok, sabe? Porque ele tá fazendo isso pro bem do Harry, e o Harry tá literalmente. Se você for falar de consentimento aqui, e consentimento é uma discussão que não precisa ser necessariamente só sexual. A gente fala do consentimento sexual, mas aqui a gente tá falando do consentimento mesmo de uma ação. Ele tá falando pro Dobby repetidamente que, tipo, não, eu vou voltar pra Hogwarts sim, ponto final. E o Dobby tá falando, não, você não vai, porque eu não vou deixar. Então, nessa questão aqui, ele não tá respeitando. O ódio que eu tenho. Ele não tá respeitando a escolha que, no final das contas, é do Harry, não é do Dobby, entendeu? E essa questão do consentimento, ela vai aparecer muito ainda em Câmara Secreta, mas aqui, pra mim, a primeira situação que, tipo, bate muito forte é isso. De o Dobby bater o pé que o Harry não vai voltar pra Hogwarts, o Harry falar que ele vai sim, e o Dobby não deixar. E fazer de tudo o que ele tá fazendo, e com a desculpa, né, de, é para o seu bem, mas sem o consentimento do Harry. E o fato do Harry estar com os Dursley é uma situação de não consentimento, por assim dizer. O Harry nunca falou assim, não, realmente eu quero voltar pra Rua dos Alfeneiros, sabe? E o Dumbledore nunca apresentou uma opção pra ele, tipo assim, não, você pode ficar em Hogwarts durante o verão, sabe? Tipo, é pra proteção do Harry que ele tá na Rua dos Alfeneiros e não na casa de um desconhecido. Ok, ele não precisa ir pra casa de um desconhecido, ele não pode ficar em Hogwarts durante o verão. Que a gente sabe que já teve aluno que ficou. E ele, tipo assim, eu tenho certeza que o Harry preferiria 1000 vezes, sabe? Enfim, a questão do consentimento, principalmente na questão da vida do Harry, é muito forte em Câmara Secreta e em todos os outros livros. Isso acontece muito quando tu é menor de idade, né? E, tipo, os adultos são responsáveis por ti, pelas tuas escolhas. Nossa, e eu tava discutindo isso ainda ontem na terapia. Essa questão de que quando a gente é criança e adulto. Às vezes nem é. Tipo, quando a gente é criança e adulto, a gente não tem voz ativa. Muitas vezes a gente não tem voz ativa dentro de casa, porque os adultos fazem o que é melhor para as crianças e sem explicar para as crianças por que é o melhor. E é justamente isso que o Dobby... Nossa, tipo, agora aqui, ó. É justamente isso que o Dobby tá fazendo. Ele tá falando, é pro seu melhor. O Harry tá perguntando, por quê? Tipo assim, me dê uma explicação. O Dobby tá falando, não vou te dar uma explicação. E ele fala, então eu vou voltar pra Hogwarts. O Dobby vai falar assim, não, você não vai. Por quê? Porque não. Porque não é resposta, a gente já sabe. Né? Então, assim, nossa, é muito isso. É uma analogia perfeita para tipo, uma relação entre pais e filhos, por exemplo. De que se você não der uma explicação do porquê que você tá fazendo ou deixando de fazer, pelo amor de Deus, não quero receber hate de pais aqui falando pra mim que, tipo, mas porque meu filho... Eu respeito completamente que você tá criando seu filho e tal, mas pelo menos explique pra ele por que ele pode fazer A e B, por que ele não pode fazer C e D, ou por que ele pode ir pra X e não pode ir pra Y. É muito mais fácil. Cria esse relacionamento de confiança com ele mesmo. Mas então, a Câmara Secreta é cheia de mistérios, mas eu acho que um dos maiores mistérios é como é a piada do golfista. O golfista japonês. Mano, acho que se jogar no Google aí deve sair, não? E eu achei. Você jogou? Ai, morta, qual que é a piada do golfe? Tenho certeza que é racista, né? Porque o tio Walter é um racista, então com certeza vai ser algo racista. Tem umas duas opções lá, mas tem uma... Assim, eu vi pelo que ele fala no filme. Porque no filme ele fala uma frase. Entendi. Da piada. Então eu achei aqui que contém essa frase que ele fala no filme. Qual que é a piada? Achei bem sem graça, mas se quiser eu leio aqui. Leia pra nós. Eu quero, curiosos. Vocês querem? Aquela dá um pause aqui agora, faz a enquete no Instagram. Gente, voltamos com o resultado. Vocês querem. Então vamos lá. Um americano, um alemão e um japonês estavam jogando golfe. No terceiro buraco, ouvem um telefone tocar. O americano pede licença, leva o polegar à orelha e o dedo mindinho à boca e começa a conversar. Quando ele termina, ele diz para os outros dois: essa é a mais recente tecnologia americana em telefones celulares. Eu tenho um chip no meu polegar e um no meu dedo mindinho e a antena está no meu chapéu. Legal, né? Eles continuam jogando golfe e quando estão no nono buraco, novamente ouvem o telefone tocar. Ela tá fazendo aqui. Eu tô aqui pensando que isso tá certo.
Ouvem o telefone tocar. Desculpa, eu estraguei a sua piada do... Do golpista japonês. Era isso, gente. Era isso! Ê! Voltando. Vocês nunca saberão. Black Mirror, você tá chorando por quê? O alemão inclina... Então, o telefone tocando novamente. O alemão inclina a cabeça para o lado e começa a conversar com alguém em alemão. Ao terminar, ele explica aos outros dois que tem o que há de mais moderno em celulares com a tecnologia alemã. Um chip no meu dente, um chip no meu ouvido e a antena inserida na minha espinha. As maravilhas da tecnologia alemã. No buraco número 13, um telefone toca novamente e, ao ouvi-lo, o japonês desaparece em alguns arbustos próximos. O alemão e o americano olham para um lado e para o outro e depois caminham para espiar por entre os arbustos. Lá eles encontram o japonês agachado com as calças abaixadas. Que diabos você está fazendo? Perguntou o americano. O japonês ergueu os olhos e, sem pausa, respondeu, passando um fax. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei que ia ser racista, tipo, no Não. sentido de, porque ele é japonês, sabe? Não, eu gostei. Você falou que tinha duas, não era? A outra não é... O pessoal falou lá no Reddit, mas... Qual que é a frase que tem no filme? Ele fala assim, quando estavam no nono buraco... Ah, tá. E a outra não tem essa frase. Então eu acho que vai ser essa. Mas é engraçado, porque passar um fax não é uma gíria em inglês, Mas né? tava. Pra fazer cocô. Tava escrito isso, então... Não, em inglês? Em inglês, eu traduzi. É estranho, não sabia que passar um fax era gíria pra fazer cocô também em inglês. É Chocada. estranho, né? Eu achava que eu era fluente em inglês, aparentemente estava errada. Não, eu acredito na sua palavra, eu só fiquei chocadíssima mesmo. Salão Comunal, desvendando os mistérios do mundo de Harry Potter pra vocês desde 1 de junho de 2020. Quase esse ano. Quando Harry informa Dobby que, independente de tudo, ele voltará a Hogwarts, o elfo corre para a cozinha e derruba o pudim de Tia Petúnia, usando magia, o que chama a atenção dos convidados e dos Dursley. Harry está limpando a cozinha quando uma carta do Ministério da Magia chega o advertindo sobre usar a magia fora da escola. Mano, essa parte que o Dobby estraga o bolo é o tio Walter mostrando que sempre dá pra piorar, né? Porque, tipo, ele chega lá e promete que vai chicotear o Harry e deixar ele quase morto. Ele fala... quando eu li em inglês, eu falei assim, gente, como que eles traduziram isso pra português? Ele falou assim, I'm gonna whip you to... Como é que é aqui? Deixa eu achar. Quando os Mason forem embora. Flay him to within an inch of his life. É bem isso mesmo. Tipo, assim, eu vou te deixar à beira da morte, moleque. Que arrebentou sua... Desse Foi jeito. assim. Foi assim que eu tava. Só que com bigode. Eu tava lá, eu era o esfregão. Eu era o bolo. Eu era o bolo. Toda arrebentada, coitada ela. Essa parte aqui do bolo é uma coisa pequena também que me atingiu, assim. É a cena da tia Petúnia tirando o sorvete da geladeira, do freezer. Porque, assim, a gente sabe que ela passou o dia inteiro cozinhando. Muito provavelmente ela que fez esse bolo com cuidado. E eu não sei como que ficou em português, mas em inglês, pelo menos aqui, fala que era um bolo com violetas açucaradas. Que são, tipo, florzinhas feitas de açúcar, que dão muito trabalho pra fazer. Sim. E o bolo foi destruído, aparentemente pelo Harry, né? Eles não viram o Dobby. E em momento nenhum também o Harry fala que foi o Dobby que fez, ele só fica calado. E nem que ele falasse também, eles não iam acreditar. Mas enfim, a tia Petúnia, independente do lixo de ser humano que ela é, ela passou o dia inteiro trabalhando nesse bolo, com a esperança de que não, e aí eu vou agradar o senhor e a senhora Mason, e aí a gente vai ter nossa casa em Maiorca, e não sei o quê. E o bolo plaf no chão, espatifou todo. A obra-prima, A obra-prima dela. Aí ela vai no congelador e tira um sorvete. Às vezes que eu já me sentia derrotada desse mesmo nível, assim, de tipo, cara, tudo que eu fiz serviu pra nada. Pega um sorvete então, né, o que tem. Me atingiu, gente, não adianta. Eu vou ficar fazendo muitas coisas aqui, tipo, falar muitas coisas aqui pra vocês que são, às vezes, até irrelevantes pra vocês, assim, mas como a releitura é isso, pra gente conversar, eu tô aqui conversando com vocês. A psicóloga fala, você não pode se expor muito na internet. Eu, no meu podcast, 2 horas. Então, gente, quando eu tinha 3 anos... Justamente. Carta do Ministério da Magia, né, mano? Assim, a gente já fez muita, virou até meme, né? A gente já fez muita problematização em Pedra Filosofal. E acho que virou até, tipo assim,
traço de personalidade do podcast. Problematizamos. Problematizamos. E assim, gente, se vocês já não gostaram das problematizações em Pedra Filosofal, que era um livro teoricamente, tipo, De boa. que não tem problematizações, o Câmara Secreta, então, vocês estão prestes a embarcar em uma jornada inesquecível de problematização, porque Câmara Secreta é um livro de problematizações, tá? Então a gente vai começar as problematizações antes das problematizações do livro começarem. A primeira aqui que eu vou fazer, a grande problematização, acho que eu já até problematizei coisas antes, né? Mas não sei nem quantas vezes É. ela já falou a palavra problematização só nesse Já pedacinho. enrolei minha língua aqui 550 vezes falando problematização. Mas aqui vamos falar da carta do ministério. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O Dobby usou um feitiço de levitação e derrubou o bolo. O Harry recebe uma carta do Ministério da Magia falando, olha, um feitiço de levitação foi usado na sua casa e você, como menor de idade, não pode usar feitiços fora da escola. Esse é, tipo, seu primeiro aviso, né? Você fez e você não pode fazer mais. E, bom, vamos falar aqui então de privilégios. Privilégios? Eu tive privilégios por quê? Uma das coisas que me incomoda muito no mundo de Harry Potter é como as crianças criadas em lares bruxos, ou mesmo lares mestiços, elas têm privilégios em relação a crianças nascidas trouxas. E o Harry, apesar de ele ser um bruxo mestiço, considerado mestiço porque a mãe dele era nascida trouxa, porque os dois pais eram bruxos, né? Mas ele é considerado mestiço porque a mãe era nascida trouxa. O que já é uma outra questão aqui que a gente não vai nem entrar agora. Mas o Harry é mestiço, porém foi criado em um lar trouxa por questões, tipo, ele completamente, né, alheias a ele. Ele tem os mesmos problemas que uma criança nascida trouxa tem, que um bruxo nascido trouxa tem. Que é, por exemplo, quando ele chega na escola, em Hogwarts, falando de quadribol, por exemplo, as outras crianças já voaram em vassouras antes. As outras crianças já têm, tipo, ali uma certa experiência. Então, assim, tudo bem. O Harry tem um dom natural pra voar. O Harry é um ótimo apanhador. Só que vocês concordam comigo que se o Harry tivesse sido criado pela Lilian, pelo Tiago, ele já teria treinado quadribol e voar muito antes disso? E que ele seria um apanhador muito melhor? Com certeza. Então, assim, é um exemplo só dos privilégios que as crianças nascidas trouxas não têm em comparação com as crianças bruxas ou mestiças, né? Outra coisa, a questão de praticar feitiços em casa. O único motivo de que esse feitiço foi tipo, soou um sininho lá no ministério e ele recebeu a carta, foi de que o Harry é um bruxo em um lar trouxa. Então, tipo assim, foi feito um feitiço de levitação. Tem uma criança lá, mas tipo, os tios dele, os guardiões dele são trouxas. Peraí, tá errado, vou mandar a carta. Muitas vezes a gente vê, quando o Harry vai pra casa dos Weasley, as crianças fazendo coisas relacionadas à magia. Não necessariamente, às vezes, tipo, fazendo um feitiço de levitação, mas usando artefatos mágicos, né? Tipo, pra lavar a louça. Sim. Então, assim, Pra tirar os gnomos do jardim. Não, os gnomos, acho que eles só jogam os gnomos, né? Ah, é verdade, eu lembro do videogame. Mas, enfim, assim, usar artefatos mágicos no seu dia a dia, enquanto criança, é um privilégio que os bruxos têm em relação aos nascidos trouxas. E pra mim isso é uma grande questão do mundo bruxo, sabe? Eles têm acesso a livros que as crianças não têm, as crianças nascidas trouxas não têm. Eles têm acesso a conhecimento que as crianças nascidas trouxas não têm. E mais pra frente a gente vai ver isso. Só que Ou seja, eles já começam lá na frente. Já começam lá na frente, na corrida da vida, por assim dizer. Se você quer encarar a vida como uma corrida, né? E, bom, lá na frente vão ter muitas outras coisas que eu vou voltar nesse assunto aqui. Mas a questão da carta me incomoda por isso. Porque o feitiço só, tipo, soou um alarme lá no Ministério da Magia. Porque o Harry tava numa casa trouxa. E o Harry é um bruxo. E, de novo, a vigilância e a privacidade. Que eu já tinha falado também na primeira temporada. Quando aconteceu de as cartas chegarem e a carta falar, tipo assim, armário debaixo das escadas. O menor quarto da casa. Ou senão, o assoalho da cabana. Uma coisa assim. E aí eu quero fazer a indicação aqui também. Naquela época eu fiz a indicação de uma série documental da Netflix. Desde então saiu uma outra série documental da Netflix também muito interessante sobre privacidade de dados e vigilância, que é chamada O Dilema das Redes. Se você não assistiu ainda, muita gente estava compartilhando e falando. Se você não assistiu ainda, recomendo fortemente que assista. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa tipo, super tecnológica, que eu entendo de tudo. E quando eu assisti aquele Privacidade Hackeada, muitas das coisas que eu assisti e vi
eram mais, assim, confirmações de coisas que eu já sabia. Agora, esse Dilema das Redes, eu fiquei chocada. Tipo assim, esse aqui eu esse não... pra mim foi a mesma coisa. Tipo, aquela coisa que todo mundo... Pra mim foi, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, mas ali a gente tá ouvindo o pessoal que tava lá falando, sabe? Pra mim foi diferente. O Dilema das Redes eu não sabia mesmo que funcionava assim, sabe? Essa questão do algoritmo Sim. e, enfim. Eu sabia, eu acho que, tipo assim, igual eu falei, eu me considero uma pessoa super informada. Uhum. E eu descobri que eu sou muito informada até certo ponto. Sim. Depois chega num nível que eu não Todo mundo, sabia né? mesmo, sabe? Todo mundo sobre determinado assunto. Mas eu fiquei chocada mesmo, porque eu fui assistir, tipo, vai ser que nem o Privacidade Hackeada. É uma confirmação, e não foi. Foi, tipo, muita informação nova, e eu acho que todo mundo tem que assistir. Tanto o Privacidade Hackeada, que eu já recomendei na primeira temporada, se vocês não tiverem assistido ainda, assistam. E também o Dilema das Redes. Ambos são originais Netflix, estão disponíveis no catálogo aí pra vocês assistirem. Tio Walter manda instalar barras na janela de Harry e jura que não vai mandá-lo mais para Hogwarts. 3 dias depois, pensando se alguém da escola vai buscá-lo na Rua dos Alfeneiros, quando ele não aparecer no 1º de setembro, ele tem um sono estranho. Quando Harry acorda, Rony Weasley está olhando para ele através das barras na janela. Outro negócio que eu esqueci de colocar aí no roteiro, né? Tô muito esquecidinha. Que? Que eles mandaram instalar até uma portinha, né? De gato na porta do quarto dele. Cara, pra passar comida. Nossa, o cara é muito bizarro isso. E, tipo, liberavam ele 2 vezes por dia pra ir no banheiro. Só. E a comida era naquela hora lá e era só um pouquinho. Nossa, muito bizarro, cara. Esse negócio da porta aí é mais bizarro e mais cruel ainda se você parar pra pensar que eles abriam a porta pra ele ir no banheiro. Por que eles não abriam a porta pra passar comida? Eles fizeram questão de instalar a portinha de gato pra mostrar, tipo assim, olha, é aqui que a sua comida vai passar, que nem um prisioneiro mesmo, sabe? Nossa, é tipo de uma crueldade, eu coloquei aqui. É de uma crueldade, de um abuso de poder mesmo. Tipo assim, eu sou o seu responsável e como seu responsável, é assim que eu vou te tratar e você não pode falar um A. Nossa, isso é muito ridículo. Não custava nada eles abrirem a porta pra passar comida pra ele. Mas é um símbolo ali, né? Um ato de poder. Tipo assim, não, eu vou me dar o trabalho de fazer uma portinha de gato na porta do seu quarto. E o bichinho tava com dor no estômago de fome. De fome. Cara, como é que faz um negócio desse com uma criança? Agora sim, uma das características a gente, obviamente, eu acho engraçado, eu vi até esses dias um povo falando assim, é engraçado quando você pergunta pra alguém quem é o seu personagem preferido de Harry Potter, e raramente a pessoa responde que é o Harry Potter. É sempre tipo assim, Hermione, não sei o quê. E o Harry, ele é um personagem que ele é construído muito naquela narrativa que a gente já falou aqui também da jornada do herói. Então ele é um personagem que você vai ali se aproximando dele, sentindo o que ele sente, né? Gostando do que ele gosta, vendo o mundo como ele vê. E uma das coisas aqui que são pequenas também, mas que chamam muita atenção para a personalidade do Harry é quando a tia Petúnia coloca uma sopa rala para ele e ele bebe metade da sopa e a outra metade ele dá pra Edvirges. Ai, é lindo, É uma questão de compaixão, porque o animal tá ali já, que nem ele, né? Enjaulado, então ele também tá enjaulado, com fome, sem poder fazer as suas atividades normais, porque em momentos aqui antes do capítulo ele até fala, tipo assim, ele tinha que treinar quadribol, ele não tava treinando, ele tinha que fazer as tarefas de escola dele, ou tipo, ler os livros de escola dele, ele não tava lendo. Então, a Edvirges tinha que estar voando e caçando, né? Mas ela não tá. Ele mesmo fala isso, né? E aí o Harry, tipo, ele meio que, como fala, aquela palavra, empatia. Ele tem empatia porque ele tá na mesma situação que ela. Então ele, mesmo com fome, ele bebe metade da sopa e aí ele dá pra ela os pedacinhos de... É um animal, né? Ele não tem ciência, mas tudo bem. Ele dá os pedacinhos de legumes encharcados da sopa pra ela poder comer. De uma compaixão muito grande. Eu acho que fala muito sobre a personalidade do Harry. Uma atitude pequena, mas que fala muito. Eu acho engraçado essa parte do sonho dele, porque isso acontece muito comigo. Acontece com vocês também, tipo, de tu tá dormindo e tem alguma coisa acontecendo ao teu redor e aquela coisa entra no teu sonho. Nossa, acontece o tempo todo comigo, cara. É mesmo. A gente tinha falado disso na temporada passada também, quando ele tem o sonho do...
que ele sonha que o turbante do Quirrell tá falando com ele. E aí a gente até indicou o episódio do Naruhodô que fala assim, por que a gente sonha que a gente tá caindo? Que a gente sonha que a gente tá caindo, aí a gente faz aquele negócio na cama assim, que eu fiz aqui agora, mas não dá pra vocês verem. E já aconteceu muito de eu sonhar que, tipo, tinha machucado a perna, eu acordo porque eu dormi em cima da perna, a perna dormente. Sim, É muito doido isso. Muito. E aqui ele sonhando com o barulho da grade, e no sonho... É o Duda, né, sacudindo a grade. Enfim, é ele preso numa gaiola e os Dursley sacudindo, né? E aí na corda é o Rony! É o Rony. Por mais que eu não gosto do Rony, mas é um momento de tipo assim, ele veio libertar o Harry, eba! Uhul! Eu sou a louca do simbolismo, né? Não preciso falar? Já tá falado, né? Me chamou a atenção que no sonho dele fala especificamente que ele tá dormindo numa cama de palha. E... tipo, por quê, né? Tudo aqui tem um significado, né? Ele fala que ele tá à mostra num zoológico com um cartão escrito bruxo menor de idade, né? Então, tipo assim, a carta afetou ele, querendo ou não, a carta afetou ele. É um bruxo menor de idade, então que ele foi preso porque ele tava usando uma magia, que na verdade ele não tava, foi o Dobby. E aí tinha as barras, né, que são as barras da janela do quarto dele, e ele tava com as barras de uma gaiola. E aí ele fala que ele tava com fome e fraco, que de fato ele tava com fome e fraco. E aí fala, numa cama de palha. E tipo assim, por cama de palha? Por que tem a cama de palha? Procurei, não achei muita coisa não. Mas eu quis procurar. E aí eu procurando, tipo, sobre simbologias, sobre significados, a cama de palha, geralmente ela é usada pra indicar pobreza. Então quando você tá escrevendo alguma história, alguma coisa assim... principalmente na Europa, né? Se você fala que, fulano dormiu numa cama de palha, você quer dizer que, tipo, sabe, que ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro pra ter um colchão de fato, então ele tava dormindo numa cama de palha. E aí até, de novo, eu falei no episódio passado sobre o meu background, tipo, de pessoa evangélica que lia a Bíblia. O Jesus Cristo, ele foi colocado no nascimento ali numa cama de palha, pra mostrar que ele nasceu, tipo, de fato, numa situação de muita pobreza. E aqui a gente tem também um Harry Potter deitado numa caminha de palha, tipo um Jesus Cristinho, né? Mas simboliza pobreza. E aí eu achei, pesquisando sobre isso, que sonhar... Aí já a gente entra num todo um outro negócio, né? Eu não acredito muito em simbolismos dos sonhos na vida real. Mas sonhar que você está deitado numa cama de palha me chamou atenção porque faz muito sentido pro Harry. E eu achei isso num site em inglês, então eu não sei se isso é mais um simbolismo, tipo... pra eles, de língua inglesa, mas assim, sonhar que você está numa cama de palha significa que você tem um sistema de apoio fraco e não confiável. Olha só, Harry Potter, né? Então, assim, eu achei isso num site chamado, tipo assim, o significado dos sonhos.com. Só que em inglês, tipo, .co. Sei nem, sei lá. Eu achei pesquisando, tipo assim, o que significava bed of straw, que é cama de palha. Eu até descobri, inclusive, que tem uma plantinha que chama bed straw. O tanto que eu tive que procurar pra achar alguma coisa que não fosse relacionada a essa plantinha chamada bed straw, vixi. Acho que foi por isso que eu cheguei tão fundo a achar no significado da pobreza, quando você está escrevendo, né, um personagem, lá, você fala de pobreza, você fala que ele tá dormindo numa cama de palha. E o significado do sonho, de que ele tem um sistema de apoio ali em volta dele que não é confiável e que é fraco. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, é o próprio Harryzinho. Chocada mesmo. E aí, é porque pra mim me chamou a atenção justamente por isso, porque não tem um motivo específico, né? Talvez você pode até falar que talvez a Ed Virges, na gaiola dela, ela tinha uma palha pra deitar em cima, porque geralmente são animais que dormem em cima de palha, né? E por ele estar se identificando ali com Ed Virges, ele tava vendo... ele mesmo deitado numa cama de palha. Ok. Talvez seja só isso. Talvez seja só isso. Mas eu tô aqui, né? Caçando pelo em ovo. pra trazer uma explicação pra vocês que eu achei, no mínimo, interessante. Sim, muito. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. Encontramos vocês na semana que vem, no Salão Comunal, pra discutir o capítulo 3 de Harry Potter e a Câmara Secreta, que é... A Toca, melhor lugar! O melhor lugar do mundo bruxo, quem concorda, respira! Encontramos vocês semana que vem, gente. Mandem comentários sobre o episódio de hoje pra gente no nosso site, salãocomunalpodcast.com.br, no nosso Instagram, que é @salãocomunalpodcast, ou no nosso Twitter, que é @salãocomunalpod, porque não cabe podcast. Beijo! Tchau!